Salve, salve, meu povo! Oi, Mi! Tudo bem com você? Tudo bem com vocês? Mais uma semana aí, depois de umas férias merecidas. Um ano de canal, né? A gente precisava relaxar também, realinhar os chakras, colocar as coisas, alinhar para ver, para trazer o melhor conteúdo para vocês, para ver o que precisa melhorar, o que precisa colocar, o que precisa tirar. Mas vocês sabem, estamos aqui, toda semana voltamos com tudo. E eu não estou sozinho nesse barco que é o meu irmão hétero, porque ele faz parte, né, 50% desse canal, que é a parte hétera. Pode entrar, maninho, tudo bem com você? Olá, galerinha, tudo bom? Sim, fala comigo que eu sou seu amigo, ok, galera? Então vamos pra cima, hoje nós temos muita coisa para trazer aí, tá? Sim, e como sim, de sim. costume, nós começamos a falar onde você nos encontra, como que eu faço para encontrar esse canal, como que eu faço para assistir o programa que já teve aqui no ar, como que eu faço para buscar as matérias, e é bem simples. Primeiramente, nós estamos aqui no YouTube, né? Então aqui você consegue compartilhar, você consegue curtir, e se você quer saber sempre que tem um vídeo novo, é só você clicar no sininho e se inscrever, ok? Nós estamos no TikTok, aqueles cortes, os melhores momentos, as melhores brincadeiras, as melhores gafes que nós damos aqui, tá lá, ok? Sim. Então, você pode ir lá, no meu irmão hétero, lá no TikTok, nós vamos estar lá, pode comentar lá, nós vamos trazer aqui seu comentário. Mas se você só quer ouvir, tá com pressa, não tem como assistir, tá no carro, tá na academia, tá no metrô, bem simples, colocou no Spotify, nos achou, colocou no rádio do carro e a família inteira vai curtir com a gente, ok? Olha que beleza! Nossa, certo? muito merchan, né? Muita publicidade, é isso aí. Tem isso mesmo. Aí também tem, se quiser mandar o e-mail, o meu irmão hétero@gmail.com, se quiser mandar alguma história, algum caos, alguma coisa que vocês estão sentindo do programa, pode mandar também. Instagram, o meu irmão hétero também, estamos aí. Vamos para as matérias. Seria muito legal receber um e-mail contando a sua história. Se você quer contar aqui, tipo ele Correia, contando a sua história, a gente vai contar. Que saudade de você. Que saudade de você, é verdade. Que saudade de você. Correia. Nós não recebemos nenhuma ainda, mas seria muito interessante ouvir a sua história, ok? Sim, verdade. Vamos direto para as matérias, porque não tivemos comentários. Quase 100 visualizações, maninho. Quase 100 visualizações. Não teve um comentário. Imagina se 10% comentasse, pra gente poder comentar aqui. Gente, inscreva, você está assistindo aí, ó. Dá o gostei, dá o curtir, segue, se inscreva, porque ajuda o canal a crescer. A gente está tendo visualizações, mas o pessoal não está comentando. Comenta aí, deixa a sua opinião sobre as matérias aqui quentinhas. Então, vamos começar com as matérias, recados dados, né? Vamos começar aí. Diego Uvida, que é um influenciador. Vamos começar, sempre a gente começa como, maninho? Os temas mais que são delicados e depois a gente vai para os temas mais leves para poder aliviar toda essa tensão. Então, Diego Uvida entrou aí, coloca aí, diretor, o Instagram dele, fez uma matéria sobre uma pessoa, um menino, que foi criado como menina pelos pais por um experimento de um médico. Você soube dessa história? Então eu vou colocar o vídeo dele aqui e depois a gente vai para os comentários. Aí, nossa, gente, o mais engraçado é que os pais aceitaram fazer isso por experimento do médico. Nossa senhora. Sim. Assustador, sim. E a gente teve outros casos também, isso aqui a gente vai mostrar aqui, mas teve outros casos que eu vou comentar depois que a gente vê o vídeo. Então, o vídeo na tela, para a gente poder primeiro dar aí, né, a introdução no vídeo, né, na matéria, para depois a gente comentar. O triste fim do menino que foi criado como menina. Bruce foi alvo de um experimento que tentava provar que gênero pode ser determinado pelo modo como a criança vive. Bruce tinha um irmão gêmeo idêntico chamado Brian. Eles nasceram no dia 22 de agosto de 1965. Com 8 meses de vida, eles foram levados para realizar o procedimento de circuncisão. Bruce foi o primeiro, porém o método não convencional de cauterização resultou em uma mutilação genital
genital. Então, com medo, eles não deixaram o procedimento ser realizado no seu irmão Brian. Preocupados com a vida sexual e o futuro de Bruce, na vida adulta, uma situação inacreditável começou a ganhar vida. Eles consultaram um psicólogo infantil chamado John Money. Ele desenvolvia a teoria da neutralidade de gênero, que buscava comprovar que a identidade de gênero era resultado da aprendizagem social, podendo ser alterada com intervenções comportamentais. Então, uma cirurgia de redesignação foi sugerida para o Bruce, além do acompanhamento do Dr. John para o realinhamento sexual. Por conta do Bruce ter um irmão gêmeo, a situação era perfeita para o John desenvolver a sua tese comparada. A partir então dos procedimentos, os pais começaram a chamar o Bruce de Brenda. E ao longo dos anos, as experiências foram ficando cada vez mais traumáticas. E a família parou de comparecer no consultório do Dr. John. Na adolescência, Bruce, já como Brenda, começou a manifestar comportamentos de tirar sua própria vida. A família então entrou em conflito com o doutor e a pesquisa foi suspensa. No final da adolescência, Bruce, já como Brenda, passava por um tratamento para desenvolver seios, quando descobriu toda a verdade através dos seus pais. Então ele passou por vários tratamentos para reverter o caso e em 97 começou a usar roupas masculinas. Então ele passou a se autodenominar David. Ele se casou com uma mulher e adotou filhos com ela. O seu irmão Brian partiu na adolescência por uma overdose de antidepressivos. No dia 2 de maio de 2004, a mulher do David pediu a separação para ele. 3 dias depois, David parou seu carro no estacionamento de uma mercearia e tirou a sua vida aos 38 anos na cabeça com uma escopeta de cano cerrado. Forte, né? No final, a família inteira ficou traumatizada, porque o outro irmão se matou também, usava drogas e um monte de coisa. Uhum. Sim. Nossa, e esse aí também, nossa senhora. E o pior assim, que esse doutor, ele tava estudando uma tese de que o gênero da pessoa é comportamental. Então, quer dizer, a sociedade impõe o que a pessoa vai ser, homem ou mulher. E aí se provou ao contrário, porque depois que ele cresceu, e aí os pais disseram que ele era um menino e tal, ele se casou com uma mulher. Então, o desejo que ele tinha era desejo masculino, ele continuava sendo hétero. Então, não tem isso, ele nasceu hétero. Tentaram colocar aí uma outra identidade para ele e não deu certo por causa de um erro médico que foi uma circuncisão mal feita da cauterização. Quer falar alguma coisa antes ou vamos para os comentários da internet? Nossa, vamos para os comentários, que eu não sei, tô até vendo o que eles vão querer comentar aí. Chocante, né? Chocante essa história. A gente teve uma história parecida aqui no Brasil em uma novela, não sei se você lembra. O pessoal comentou muito sobre a novela, que tinha um caso que contava isso, que o menino foi criado como uma menina. Será que você vai lembrar? Deixa eu compartilhar. Mas na novela, qual foi o desfecho da novela? Depois descobriu, a mãe criava ele como menina, e aí quando foi no médico, viu que era um menino. Uhum. Vamos lá. A história de Bernadette. Lembra a Bernadette do cravo, chocolate com pimenta? A mãe dele criava ele como se fosse ela, o Bernardo como Bernadette. Depois a história foi desenrolar e ele virou Bernardo de novo, né? Não sei se era Bernardo masculino. A série Lei e Ordem, a Sarah falou, tem um episódio parecido com este caso. Então, procurem aí, alguma coisa foi inspirada. No Wikipedia, em inglês, tem mais detalhes dessa história. Então, foi um fato verídico, né? Caramba. Daniel, não entendi. Mas não era Bruce que virou Brenda? Por que quando voltou a ser homem se chamava David? Não seria mais fácil ser apenas o Bruce de novo? Aí o Michael falou, sim, ele nasceu Bruce, mas escolheu ser David para recomeçar. Bruce lembrava muito o trauma todo. David foi o nome que ele usou para se libertar disso. Interessante, né? Eu ia falar que... Mas às vezes ele nem sabia que o nome dele ia ser Bruce. Às vezes aquilo, por exemplo, assim, se eu fosse mulher, qual seria meu nome? Não sei qual meu pai me daria. Talvez meus pais saberiam, só se o pai dele contou, mas eu não saberia. O pai contou, muita gente sabe, mas muita gente sabe, né, disso. A história foi muito triste, mas pelo menos provou algo. Bruce não tinha um pênis, nem vivia como menino, porém sentia que era um menino. Ele casou depois com a menina. Muito interessante, né? Então provou, né?
E isso mostra que gênero não é escolha e que sim, a pessoa ela nasce sendo do jeito que ela é. A mesma coisa que a gente já falou aqui também no mês do orgulho, né? Que o mês passado, que ninguém escolhe, a gente nasce. Mesma coisa que os héteros, eles nascem héteros, eles não escolheram ser héteros, é a mesma coisa. Tivelton, na faculdade de psicologia, a gente estuda esse caso. Pensa numa crueldade que fizeram. Esse doutor não fez isso só com ele, tiveram outros experimentos. Teve o caso de trigêmeos também. Vou abrir aqui um parênteses. Diretor, se você achar a matéria, coloca aí. Casos de trigêmeos que um outro doutor, não sei se foi esse mesmo doutor, quis separar os três, viver totalmente separado os três em países diferentes, localidades diferentes, para provar que o meio faz o ser humano, né? Que é a sociedade que faz o ser humano. E aí depois teve um desenrolar, os meninos acabaram achando estranho, uma ligação, sempre sentia que um estava faltando, e foram descobrir depois, mais para frente, que eram trigêmeos. Não sei se a gente acha esse caso aí. Coloca aí, diretor. Nica, então isso demonstra que uma pessoa não se considera trans por causa do comportamento, que copiam ou da forma como são tratadas quando crianças? Ela não se considera trans por causa do comportamento, ela se considera trans porque ela sente a pessoa que nasceu em um corpo que não é o que é da cabeça, como se a cabeça tivesse uma outra mentalidade, nasceu no corpo que não lhe pertence, né? Não se adequa ao que ele pensa. Princesa da Disney, a gente nasce com nossa identidade, ninguém escolhe ser diferente e sofrer preconceito. Sim. É isso. Wagner, por isso que a aplicação de hormônios devem ser após os 18 anos. Gente, a gente entra aqui também num caso, tá? Provavelmente, Delicado. Wagner, não sei se você é médico, tá? Mas aqui no Brasil, só vamos abrir aqui um outro parênteses aqui de título de conhecimento do Telecurso 2000. Aqui no Brasil, a aplicação de hormônios para você brecar um pouco, frear a puberdade masculina para mulheres trans, é a partir dos 16 anos, com acompanhamento psicológico, desde muito cedo, quando a criança se descobre, porque tem muito que se fala sobre isso, de você fazer a transição, né? Crianças trans existem, mas sim, aqui no Brasil não é permitido abaixo dos 16 anos, e tem que ser acompanhado até os 18, a idade mínima é 16, acompanhamento médico e psicológico até os 18, e a partir dos 18 anos que se pode fazer qualquer intervenção cirúrgica. Mas bloqueadores hormonais ou aplicação de hormônios a partir dos 16, com acompanhamento médico e psicológico. Tá? Então, ninguém chega assim no SUS e vai fazer qualquer coisa. Não, você tem que passar por toda uma avaliação. Sim. Edra, maldade demais o que fizeram com essa criança. Os papéis de gênero são construções sociais, mas a identificação é inata e natural, tanto para quem é cis quanto para quem é trans. Bom aí. Maninho, quer colocar alguma coisa ou ficou impactado assim como eu com essa matéria? Muito bom, eu acho que está bem explicado a matéria, o que aconteceu. Então, eu acho que os comentários foram bem colocados também, né? Bem colocados também. E eu entendi ali o que a pessoa quis falar sobre o trans, porque na verdade, a pessoa nasceu do gênero masculino, entendeu? E aí os pais criaram ela como gênero masculino. Só que ela não se identifica como masculino, correto? Então, mas a criança expressou. No caso aí, a criança expressou. Olha, eu me sinto diferente. Eu não quero usar... Aí os pais deveriam, nesse momento, criar ela de um jeito diferente. Sim, mas aí passa... Eu acho que geralmente os pais vão para psicólogo. Vão tentar entender aí o que a criança está querendo dizer. Como que não se vê? Aí tem acompanhamento todo, ó. Vamos esperar um pouco. É acompanhamento médico, pediátrico. Ninguém chega em qualquer lugar e já vai aplicando coisas nas pessoas, gente. Isso aí é uma utopia, uma tontice. Eu vou falar com a palavra tontice, que vai chegar assim, qualquer médico responsável e não vai fazer isso com nenhum ser humano. Isso, seja ele criança, qualquer um pede 1000 acompanhamentos aí para chegar nesse ponto. Sim, você tem que passar por várias sessões aí de análise, tanto psiquiátrica como psicólogo, para tentar entender o que realmente está sentindo. Né? Pode ser uma confusão aí. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima.
Vamos para a próxima, falando isso aí de trans, de gay, vamos deixar um pouco mais leve. Senhora Bira, já passou por aqui pelo canal. Diretor, por favor, aí, faça as honras. Ela ressurgiu um recorte aí, né? Porque a gente fala muito sobre pautas. A gente falou mês passado de pauta LGBT. E aí a gente fala aqui, pauta de racismo. Aí a gente fala pauta de mulheres, né? Pauta de cisgêneros, de transgêneros. São tantas pautas para a gente lidar. Senhora Bira jogou um vídeo na internet, maravilhoso, gente. Sigam, porque ela fala muita coisa sobre política. É uma lenda aí viva falando, ensinando as coisas pra gente. Sigam a senhora Bira. Vou colocar o vídeo aqui. E aí, antes de eu passar para os comentários da internet falando sobre isso, sobre pautas de minoria, antes da gente passar pela internet, quero que o que você vai falar, porque eu acho que você vai concordar com a senhora Bira. Eu tenho quase certeza, pelo que eu conheço você, Maninho, há 37 anos, né? Acho que você vai concordar com ela. Aí começa a discutir no Twitter se a opressão de gênero vem antes da opressão de raça. Se você é um homem negro e diz que a maior opressão é a de raça, vem uma mulher e responde, você acha isso porque é homem. Aí vem outra pessoa e diz, você se ofendeu porque você é branca. E aí é uma discussão que não termina, não leva a lugar nenhum. É um gay negro apontando o dedo para um gay branco. E os dois, no final do dia, são dois viados. É uma mulher negra acusando a mulher branca de ser cúmplice no patriarcado. E no final do dia, as duas são assassinadas por seus maridos quando pedem divórcio. E aí, Maninho, o que você acha da senhora Bira? O que você acha que o povo falou? O povo da internet primeiro, ou o que você quer falar primeiro? Bom, eu acho que eu tô com ela. Tô com ela. Por quê? Porque eu acho que todo mundo coloca ali o racismo, mas que você tá vendo o outro lado. E no final, talvez até você seja racista também, racista também, em algum outro ponto que você não viu, porque só vê o seu. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado em apontar o dedinho pro amiguinho, porque você tem 3 de volta para você, ok? Então tome muito cuidado de apontar o dedinho pro amiguinho. Porque na verdade... Não, porque na verdade você fala assim, nossa, aquele foi racista, mas em algum momento, se você não percebeu, alguém pode estar falando a mesma coisa de você sobre alguma outra coisa. Você falou que ele foi racista em relação a negro. Aí você fala de mulher branca, de albino, sei lá, de alguma outra forma, que também se considera, que a pessoa também te considera como racista. Então, tem que tomar muito cuidado. É um tema muito sensível, porque tem muita coisa para olhar aí, gente. Muita coisa. Sim, verdade. Bem dito, Maninho. Vamos para os comentários do povo. Bora. Esse Twitter de meu Deus. Douglas, no final, o único privilegiado mesmo é o homem hétero, branco e rico. Tá difícil. É o que eu falei, tá difícil ser hétero, tem que ser rico ainda. Mas tá bom, vai. É o único privilegiado, no caso. Sim, entendi. O que vai ser privilegiado vai ser esse. Jeffs, ela verbaliza umas verdades que são incômodas, difíceis, mas, ainda assim, verdades. Adélio, o canal dela mudou minha visão de vida e de mundo. Bira sempre disse verdades. Muitas vezes foi cancelada só por dizer a mais pura verdade. Ela fala sobre política, ela fala sobre a indústria da moda, a indústria da música, sertanejo, samba, tudo da onde que veio. Vale muito a pena, gente. Dix, não existe maior opressão e menor opressão, porque no final do dia seremos oprimidos e pronto. Então, quer dizer aqui que você vai, de uma forma ou de outra, você vai acabar sofrendo se você não for o padrão. Kleber, repito, Chaves é sobre o mendigo de 8 anos. Tem uma frase dela, diretor, por favor, coloca aí pra gente sobre a senhorita Bira, o que ela fala sobre o Chaves, que ela vai fazer uma análise sobre o Chaves. Mendigo de 8 anos que passa fome e o único sonho de sua vida é comer pão francês com uma fatia de presunto. Eu repito, Chaves é sobre um mendigo de 8 anos que passa fome e o único sonho de sua vida miserável é comer pão francês com uma fatia de presunto. Jonathan, no fim, a maior opressão é sobre o poder. Quem não tem poder é o oprimido. Faz sentido. Tiago, um grupo querendo ser mais vítima que o outro. Faz sentido também. Final, todo mundo é vítima, né? E Nogueirinha, no final do dia, os dois estão viados. Eu passei muito mal.
Snowflake, o que me alivia é saber que eu ofendi todos, gritei com todos e desmoralizei todo mundo. Seria por igual, né? Feriu todas as minorias. A gente até fala que no nosso grupo, que a gente conversando, só em 10 minutinhos a gente feriu 5 minorias. The Time, PCD, nem entra no assunto. Aí o Elielton, sim, a gente totalmente esquecido. PCD sabe o que é, né, maninho? Sim. E é verdade, cadê o assunto? Pessoal, a minoria da minoria também, ninguém fala sobre isso. Dodô Herculano, no final é todo mundo pobre querendo viver. Então a guerra é de classes e sim, a pobreza sempre vai interferir nisso. Concordo. Lança de Longinos, as opressões se cruzam. Acreditar que elas se sobrepõem é uma tolice. É que no final a gente acaba lutando todo mundo por um bem melhor, querer sobreviver, né? Campetriz Nara, Monas, o problema é o macho hétero, branco e rico. E você só é o macho hétero e branco, né? Tentando aí ser rico, a gente aqui tentando fazer visualizações, gente. Gente, minha defesa, não sou branco, sou moreno jambo. Vai, continua. Ah, sim, óbvio. Henry, enquanto a gente discutir qual opressão é maior, o real opressor continua intacto. Forte, e aí eu deixo uma pergunta. Uhum. Você acha que pessoas de classes sociais mais altas sofrem menos preconceitos? Sim. Você acha? Sim, Você acha sim, que... dentro da padronesice, né? Dentro do rolê de ser branco, hétero e rico. Não, tô falando assim, ó, exemplo, um gay rico sofre menos preconceito que um gay pobre. Não sei que tipo. Negro, preconceito. Um negro rico sofre menos preconceito do que o negro pobre? Ou sofre preconceito igual? Eu acho que é igual. O gay por ser não, gay. Porque muitos dos comentários falou sobre riqueza. Claro que ele falou sobre branco rico, mas sobre riqueza. Aí teve um outro que falou, aí estão colocando em relação à classe social, ser pobre ou ser rico. Sim, sim. Então, minha pergunta ainda volta. O preconceito tá mais para quem na classe social pobre do que na rica? Porque na rica você vê pessoas negras famosas aí fazendo sucesso, você vê cantores como o Pablo fazendo sucesso, você vê Gora Groover, você vê ator como o que morreu lá, que fez muito sucesso. Então, assim, você vê isso. Eles também sofreram preconceito, eu acho. Mas será que sofreram tanto como uma pessoa pobre? Não sei. É isso que eu quero deixar para vocês a pergunta. O preconceito é diferente quando você tem uma classe social diferente? Não deveria. Olha, não deveria ter preconceito no caso, né? Tem um caso de um cara que ele é negro, e aí ele foi morar nos Estados Unidos, rico com condições brasileiro, rico com condições último relógio com marca, e ele tá falando, acabei de ver que eu nunca vou ser aceito. Eu tenho o melhor carro, tenho dinheiro, moro nos Estados Unidos, falo inglês, frequenta a alta classe, a alta sociedade, sabe? Tá dizendo mesmo a burguesia, e não sou aceito pela minha cor. E nunca vou ser aceito. Eu posso fazer o que eu for fazer, e me dei conta agora, e tem relatos aí. Editor, se você achar aí o pedacinho, né? Isso aí ficou muito famoso, repercutiu. Ser conservador, e quando batem o olho em mim, eles não veem um Aldemar Piguet e uma conta de banco multimilionária. Eles não sabem que eu votei no Bolsonaro e eu sou uma voz grande da direita brasileira, com muitos seguidores. Eles só veem um preto, com cabelo duro. E automaticamente colocam ali no lixo. Que ele se deu deu a consciência de classe de que ele era negro, e por mais que ele fizesse, ele não iria alcançar a alta classe da sociedade. A herança que importa, como diz aí, vou voltar para a senhora Bira, a herança que importa, o dinheiro antigo. Não adianta você ser novo rico, não adianta você ser só enriquecer, virei milionário agora. Não. Você tem uma parte da alta classe que você só acessa se você já veio de berço. A herança de berço, o dinheiro antigo. Exemplo, você acha que o Barack Obama não conseguiu atingir essa classe? O status que ele chegou. Ele foi presidente. Claro que atingiu. Então, aí é minha pergunta, novamente. O preconceito, ele sofre ainda preconceito por ele ser presidente? Sim.
É isso. Minha pergunta era essa. Sim. Se você chegar num status, você sofre ainda preconceito por você, no caso dele, ser presidente, você acha que para ele rola um preconceito ainda? Sim, eu acho que até hoje muita gente fala que não foi um bom presidente e muita pauta racial. Ainda tem, por exemplo, o primeiro presidente, né, negro da história. Então, é isso. Muito bem. É isso que eu queria Fica deixar. aí, gente. Fica aí, ó. É isso. Queria deixar essa pergunta para para vocês, para a gente interagir aqui com o pessoal, tá? Vamos que vamos. Ótimo. Um querido, bom, para a próxima, né? Um querido aí, DJ. Diretor, coloca aí, por favor, o arroba dele aí. Foi nas redes sociais falar que um amigo dele sofreu. Ó, a gente já falou sobre isso também aqui, ó, N vezes. Sobre roupas, vestimentas, shortinho hétero, shortinho gay, roupa adequada, roupa inadequada. E ele sofreu aí uma represália da academia pelos shorts que ele estava usando na academia. Então, vou pro vídeo aqui e aí a gente comenta. Tá? Shorts de corrida, tá, gente? Não é nenhum outro, não é nada extravagante, nada. É um shorts, aqueles shorts que usa para fazer corrida, maratona, é aqueles shorts, tá? Vocês vão ver aí na matéria. Oi, minha amiga padrão, e não padrão também. Hoje, voltando da academia, decidi gravar esse vídeo porque ninguém falou nada. Nem do buraco da minha brusinha, decotadíssima, nem da minha legging branca. Mas você acredita que um amigo meu de Anápolis passou por uma situação constrangedora essa semana na academia dele por causa do tamanho do short que ele estava usando? Dia difícil para as crentes de Anápolis, porque as patricinhas padrão não deitaram e a repercussão tá enorme. Essa história serve de alerta porque ainda hoje a gente vê uma onda conservadora crescente, pautada em costumes, na religião, tentando fazer que a gente se acovarde, que a gente deixe de ocupar nossos espaços. Mas essa pressão é inadmissível. E ela tem que ser combatida desde a infância. Sabe por quê? Eu, como muitos LGBTs, nunca frequentei aula de educação física na escola porque eu não me sentia à vontade. Repito, eu nunca fui a uma aula de educação física porque eu achava que o problema era comigo. Mas, na verdade, era a homofobia sistêmica. Só quando eu cresci é que eu comecei a frequentar academia. Mas mesmo hoje eu vejo muitas LGBTs que não fazem atividade física porque não se sentem à vontade com o ambiente. Então fique atenta para não deixar acontecer nem com você, nem com alguém da nossa comunidade esse tipo de preconceito. Padrão você pode ser, cuzão não. O caso desse vídeo, maninho, me pegou assim para ele falar um dos problemas aí que eu acho que eu passei também na época da escola, que era a educação física. Então, muitas vezes eu não fazia aula de educação física também, ficava ali na quadra, com as meninas sentadas, só quando tinha que fazer uma coisa que era bem importante, que obrigavam a fazer, porque geralmente tinha o futebol para os meninos e o vôlei para as meninas. Dificilmente você via algum menino jogando vôlei, pelo menos na minha quinta, sexta, sétima série, que era obrigatória a matéria de educação física, ter isso. Então, se tinha algum menino que ia para a quadra, que foi o meu caso, ir para a quadra das meninas para jogar o vôlei, pode ter certeza que ia ser zoado, chamado de viado, gay, bicha, tudo. Então, eu senti na pele isso que o cara falou, de ter a vergonha de ir fazer a educação física. Você quer falar alguma coisa? Você viu alguma coisa quando você estava na escola de acontecer isso, de algum menino que era da sala ou junto lá, que ia para as meninas, alguma coisa, porque os meninos não jogavam futebol. Eu já tentei jogar futebol também na escola, também não consegui, que não era o que eu queria. Quero saber de você, mano. Se você já viu alguma coisa assim, ou se você lembra alguma coisa na escola. Cara, eu falo assim, eu lembro de algumas coisas, mas eu acho que eu vi uma época diferente da sua. Porque eu realmente eu nunca fui de jogar bola, né? Nossos pais tentaram me colocar no futebol, joguei alguns anos em campo, né? Mas na escola mesmo, eu nunca cheguei a jogar futebol na escola. Mas na escola, eu lembro de eu estar jogando vôlei, entendeu? Eu tenho essa recordação que eu joguei vôlei na minha época, eu joguei vôlei na escola, e eu lembro até hoje, e inclusive a gente fazia meninas contra meninas no vôlei, então eu joguei essa parte de vôlei, eu peguei essa fase, entendeu? Claro que eu peguei o basquete, peguei o vôlei, não peguei o futebol. Eu talvez não passei por isso, não vi acontecendo, mas eu não joguei futebol na escola. Eu joguei futebol em campo. Não, sim, mas é que se você já viu alguma coisa assim. Não, cara, eu acho que acontece.
Eu acho que acontece sim. Já ouvi alguns relatos durante a internet, em escolas particulares, que é um pouco mais fixo lá o futebol lá em escolinhas, tudo isso. Uhum. Eu já vi vários Sim. relatos, mas eu não presenciei, tá? Tá. Mas eu já vi. Beleza. Coloquem aí também, gente, se vocês acham. O que vocês toperam, se sim, se não, tá? É que eu gosto de jogar Colocando aí. vôlei mesmo, mas eu gosto de jogar vôlei, gente. Eu Sim, gosto de jogar sim. vôlei. Eu joguei Vamos muito para os vôlei, então eu gosto. comentários. Vamos ver o que o povo falou da internet sobre isso que o menino falou. Barbosa. Até hoje eu tenho dificuldade de ter amizades com homens héteros. Quando na infância eles me jogavam pedras na escola. Eu também fugia da educação física, que era somente futebol. Eu sempre fui uma criança viada, afeminada. Confesso que fiquei surpreendido com esse vídeo vindo de um padrão. Parabéns. Ficou bem sensível. Um trauma aí. Legal. Herberts. Eu tentei fazer academia durante muitas vezes, mas sempre sentia que não me enquadrava no ambiente e por causa disso deixava de lado. Mas esse seu vídeo me fez repensar. Então ele fez repensar em uma coisa que de repente tá lá escondida na época da escola e ele Sim. não sabia. Eu, Atila, imaginamos o tamanho do microshorts. Tem umas viegues sem noção. Ó, isso aí foi contra. O outro falou, ó, não, até que não. É esse que ele mostra na esteira do vídeo. Aliás, as mulheres vão com looks ousadíssimos e nunca falaram nada. Eu ia falar agora. Nunca Na verdade, falaram nada, não. Falaram já. eu ia falar isso aí agora. Eu mesmo já comentei sobre mulheres que gente, realmente a gente tenta não olhar, mas tem hora que não tem como não olhar, gente. Eu tento não olhar. É uma menina, Sim. a menina sabe que ela é trabalhada, que ela é bonita, e ela coloca aquele negócio, cara. Tem hora que não tem. Homens também não tem como não olhar, mas assim, o olhar de você passar para um outro nível, é um abismo, tá, gente? Esse olhar não arranca pedaço de ninguém, não, tá? Até porque nossos olhares não têm setas. Voltamos. Wanderson, tiraram o foco das POC e depositaram nas padrão. Olha. Levantou um caso que sim. Gabi, as pessoas trans, assim como eu, têm a mesma dificuldade de frequentar a academia. Por isso, resolvi fazer a faculdade de Educação Física bacharel. Nival, também nunca fui na aula de Educação Física. Me sentia muito mal com os olhares. Os gays afeminados sempre sofreram mais, né? Kaique Sim. Mesquita, lacrou. Parei de frequentar academias por grupos de machos que hostilizavam e o estabelecimento não fazia nada, porque alguns deles eram funcionários. Pesado, hein? Chama a polícia pra esse povo. Vitor, eu já tomei suspensão porque fui jogar vôlei com as meninas. Me restava o ping-pong e dama com as outras gays. Esse daqui ficava de castigo lá com os outros jogando dama. Márcio C. Flores, eu uso shorts mais curto que o dele e não dou a mínima pra essa gente. Olhar torto pra mim, apanha. Olha também, ó. Ó como ele é também. Né? Olha o tamanho do braço do homem. Gays, façam luta para poder se defender. Paulo, eu também tinha problema em frequentar a educação física por ser LGBT. Só depois de adulto mesmo que comecei a treinar, mas vou com as roupas que quero, pois não ligo para os demais. Sanfins, disse tudo. E às vezes eu ainda me sinto como aquele adolescente que tinha medo de ir à aula de educação física e ser julgado. Sinto esse medo na academia, mas levanto a cabeça e vou. Me sinto acuado no meio dos héteros, mas sei que é comigo isso. É uma coisa dele, né? Vou, boto o meu fone e tento abstrair. Isso mesmo, gente. Gente, também todo mundo vai pra academia, cada um tá focado no seu treino. Ninguém tá focado em ver o treino do outro, tá? Carlos Augusto, realmente, dentre os traumas de infância e adolescência, com certeza, as aulas de educação física foram terríveis e se tornaram gatilhos para vários traumas, como a dificuldade de ir à academia. Olha aí, ó. O cara levantou uma pauta que é muito coerente, tá? Bento Rubem. Infelizmente, a área da educação física é muito patriarcal e misógino. Eu sou profissional de educação física e na semana passada o Confef fez um post para a celebração do orgulho. Nossa, foi uma enxurrada de comentários homofóbicos que eu fiquei reflexivo. Como a educação física ainda é um ambiente muito conservador. Olha, eu quero deixar aqui que, cara, eu sendo hétero, ainda sofro preconceito por fazer crossfit. Aí. Então, eu faço crossfit durante a semana, não tenho medo de assumir que eu faço crossfit. Você contou aqui. Você contou que você tinha um companheiro, né? Um companheiro de crossfit.
Mas rola um preconceito nisso, que homem hétero tem que fazer academia, não pode nem falar que tô indo pra academia, tô indo malhar. Tem rola isso daí também, tem que falar, tô indo malhar. Não pode falar academia. Tem isso. E o É CrossFit difícil também hétero, tem. né, maninho? E na verdade, isso tinha muito com os shorts. Antigamente tinha muito isso, com os shorts abaixo do joelho ou shorts acima do joelho. Não sei se alguém pegou essa fase, mas tinha muito isso. E aí eu fui com shorts, nem era muito abaixo do joelho, nem era muito acima para o CrossFit. Era Os ali dois no dedinhos. joelho. No joelho. E aí eu fui fazer um agachamento e rasgou o shorts. Ai. Aí o professor falou para mim o seguinte, o treinador falou assim, ó, para fazer CrossFit tem que ser shorts acima do joelho. E até hoje agora eu só vou com shorts acima do joelho. Tá Não vendo? liga pro que os outros falam, tô seguindo a fluxo e vamos que vamos. Sim, sim, porque no final do dia, né, ninguém vai perguntar assim, aí, tá precisando de quanto para pagar suas contas, né? Porque assim, É isso. justamente isso. Isso. Boa, maninho, ótimo. Vamos para mais uma matéria? Bora. Mais uma matéria, maninho. Como que a gente sempre idealiza assim que seria a família ideal? Como que é assim? Como que é a formação de uma família ideal para você? Como que depende assim, ó, a idealização de cada um é diferente, mas a sociedade nos impõe, Uhum. só explicando. Cada um tem a sua família ideal. Tem gente que quer ter filho, tem gente que não quer ter filho, tem gente que quer ser sozinho, tem gente que gosta do momento sozinho. Cada um tem o seu momento, mas a sociedade nos impõe que é marido, mulher e um filho e até um cachorrinho ali às vezes. Mas é Sim. isso que a sociedade nos impõe, tá? Pois Isso. é. Aí Vai ficar pra generalizou aí titia, aproveitando. vai ficar pra titia, tá ficando Sim. velho, tem que arrumar alguém, é isso. Sim, Tá? aí a gente também entra na pauta que, e por exemplo, as mulheres são mães solo, que têm filha sozinha, não pode ser família? Os filhos são criados por avós, por tia, porque os pais faleceram ou aconteceu alguma coisa. Os filhos são adotados. Como que fica? Também não é família? Então fica É um isso. questionamento aí. Uma Com querida, certeza. uma fofa chamada Jimmy Petit, né? Acho que o nome dela é Alice, mas ela tá aí no Instagram, diretor, por favor, coloca aí, Jimmy Petit, foi falar aí sobre o caso da família dela, do pai e da mãe dela, viralizou, vamos pro vídeo, quero que você preste atenção, maninho, o pessoal aí de casa presta atenção, que foi lindíssimo. Vamos lá. Gente, então, a pedido do total de 3 pessoas, eu vim trazer a história dos meus pais e mostrar como eles estão hoje em dia. Essas fotos que eu botei na trend são de antes de eu nascer, quando meu pai era drag. Eu, infelizmente, nunca vi ele montado. Eu queria muito, mas ele não se monta faz anos. Então, aqui nessa foto é o meu pai montado e a minha mãe aqui do lado. Aqui também tem meu pai sozinho. E assim, eu acho que algumas pessoas ficaram curiosas, mas assim, gente, minha história é simples. Tipo assim, meu pai sempre soube que ele é gay. Eu sempre soube também desde que eu nasci. E ele já era assumido e ele queria ter um filho e ele conheceu a minha mãe. E eles viraram amigos e aí passou um tempo, ele comentou que queria ter um filho e minha mãe falou, pô, eu também. E aí eles me fizeram. E foi isso. Aí aqui sou eu e meu pai, eu tô pequenininha e eu vou mostrar também uma foto dele e da minha mãe quando ela tava grávida. Aqui minha mãe tá grávida, dá pra ver ali embaixo que a foto é de 2004. Eu nasci em 2004, isso daqui é um pouquinho antes de eu nascer, e aí são eles juntinhos. Aqui é minha mãe hoje em dia, o nome dela é Sandra. Esse daqui é meu pai hoje em dia, isso daqui a gente tava na parada LGBT, Nossa, melhorou muito. Foi ano passado, se eu não me engano. Isso daqui foi no nosso aniversário há 2 anos atrás, se eu não me engano também. A gente foi pra Blue Space, é uma balada gay aqui de São Paulo. E a gente comemorou junto porque a gente faz aniversário junto, inclusive, é uma curiosidade legal. A gente tem 1 dia de diferença. Eu coloquei eu aqui no meio porque, meu Deus do céu, isso daqui foi meu aniversário de nem sei quantos anos e eu tô horrenda. Então, gente, eu não tenho muita foto atual dos meus pais juntos porque, assim, eles são amigos, tá? Meu pai é casado hoje em dia, mas eu não tenho muitas fotos deles, não sei porquê, a gente não costuma tirar muito. Mas isso daqui é uma das mais recentes que eu tenho, e eles são amigos até hoje, e é isso, basicamente, a história da minha vida.
E aí, maninho? Você viu uma gravidez planejada, uma Nossa, criança ela falando, pensei que ela era mais novinha. Depois ela mostrou uma foto, eu vi que ela é mais velha. Mas ela tá tão menininha falando ali que eu Ela não tem imaginei 21 anos. ela com a foto ali. Nossa. Sim. O que você achou? Tá vendo? Uma criança Olha, o desejada, único comentário que eu né? vou dizer é pro pai dela. O tempo te fez bem, meu amigo. Sim. Nossa, ele tá muito mais bonito agora do que quando ele era. O tempo fez bem pra Uhum. ele, né? Não sei se todo mundo achou isso, mas. O que você acha que a internet falou? Como que pode não ser casado? Como que pode ou Não não? Ah, sei, eu não, acho que a tudo internet. bem. Eu acho que a internet falou Eu acho que a internet falou que, tipo, o modelo que todo mundo tem que seguir. Eu acho que tem que ser livre para ser o que quer, para ser o que não quer. Eu acho que a internet Foi a foi indo favor, para né? esse lado. Foi a favor. Vamos lá, então, compartilhando. O Miley, ela mostrando o pai dela montado e eu achando que era ela. A cara do pai e o sorriso todo da mãe. Pô. Boa. Luiz, alguns nascem em berço de ouro. Ela nasceu em um berço de arco-íris. Boa. Sass, isso é de uma maturidade, tipo, os pais dela eram tão bem resolvidos que isso foi uma escolha simples e certeira. Admirável. Gay Chaps, queria conhecer uma mulher que topasse fazer isso, porque sou bichérrima, mas queria ter um filho. É difícil Aí, também, ó. gente, mulheres de plantão, quem tiver Mulheres de afim, plantão, então. vamos fazer um vai dar namoro aqui. Ana, boa. Ana, muito mais que uma opção para gays e mulheres lésbicas, acho que é uma boa opção também para a mulher bi e hétero, porque, ó, sei não, viu? Pelo menos do que eu vejo no jornal local aqui de Goiás, principalmente, o modelo de homem hétero no mercado tá bem perigoso. Ela sendo muito mais feliz que filhos de homens héteros, porque pelo menos ela tem pai. E... Eita. Eita, pior que isso é bem normal. Não, pior que isso é bem normal. Eu tenho uma tia lésbica que tem 4 filhos e ela só foi pegando um monte de homem para ter filho mesmo e FDS, né? E tá nem aí. Uhum. E ela já tá junta com a namorada dela faz uns 3 anos, eu acho. Ritalino, meu Deus, ela tendo igualzinho o pai dela montado. Aí outro que falou. Kevin Klein, eu sou hétero, nem pai eu tenho. Bitch Manuelita. Ai, meu sonho ter um baby com uma amiga bicha. Assim seria mais fácil de dar certo e você não ficar presa a um macho hétero péssimo que só vai querer sugar a sua energia. Achei tudo. O pessoal foi bem a favor. Unicórnio cinza. Deve ser incrível ter sido planejada. Eu fui só um momento que meu pai disse que não queria mais comprar anticoncepcional e minha mãe terminou cedendo, mas se arrependi até hoje. Maravilhoso ser eu. Olha esse daí, ó. Trauma. Eita. Maninho. É isso, eu acho que gostei da matéria, acho que ficou muito legal. Muito Muito legal, legal, muito né? legal. Muito legal, uma Sim, família sim. não convencional, mas muito feliz. Muito legal. Boa. Então, com essa, né, Maninho, temos hoje... Temos sim hoje, e se você ficou até agora com a gente, um joinha para você que ficou até o final do vídeo com a gente, ok? Sim, E deixe siga, seu comentário comente, aqui se compartilhe. você... Isso, deixe seu comentário aqui se você gostou, tá? Isso é muito importante para o nosso crescimento. E o que a gente tem que melhorar, o que a gente não tem. Se você não gostou de alguma coisa que eu disse, ou de alguma coisa que o Fly disse, comente aqui. A gente está aqui abertamente para ouvir você. Ok? Se você quer trazer alguma matéria, ó, comente sobre essa matéria aqui. Coloca aqui a matéria pra gente. Sim. Coloca o link da matéria, Mande a no gente vai até direct lá. do meu irmão hétero lá no Instagram. Não, porque assim, ó, se vocês pararem a pensar, ó, eu gostaria que você trazesse essa matéria aqui no ar. A gente traz, a gente comenta aqui, a gente traz comentário, a gente vai colocar aqui também. Ok? Isso é importante. Sim, beleza. Beleza? É isso mesmo. Vamos, galera? Tudo que você compartilhar, beijo, beijo e fomos! Tchau, tchau!